Hoje eu vou mostrar para vocês três projetos. Um seria já o Richelieu pronto, a gente vai criar um bordado vazado, e aqui a gente já tem uma matriz já com corte com as 4 sequências que a gente vai utilizar no cutwork, ok? Isso aqui para qualquer modelo de máquina doméstica de uma agulha, e a versão que a gente está utilizando do programa para facilitar é a versão do Wilcon. Então vou começar aqui para o público aí que tem menos informações. A matriz de Richelieu, na ferramenta do Wilcon aqui a gente tem a opção lista cor objeto. Ela vai mostrar aqui a sequência, as cores, né, a sequência que vai ter o seu bordado, sua matriz. No caso, o Richelieu é bem simples, ele vai ter só uma marcação. Aqui o localizar está mostrando aonde vai ser recortado. Então vai depender também da qualidade da matriz que você vai utilizar. Se você é programador, vai ficar mais fácil, a gente vai passar aqui algumas coordenadas sobre comprimento do ponto, ok? O Richelieu ele vai ter então um recorte, e essa matriz, a matriz mais simples, ela vai ter só o ponto cheio. Então localizar aqui o ponto cheio. Então seriam só duas etapas aqui. Não é necessário trocar a cor da linha, a linha só muda a cor aqui para dar parada na máquina, ok? Então localizando a marcação onde vai ser recortado, no caso seria recortado manual, ia retirar o bastidor e recortar manual. Na nossa videoaula a gente vai ensinar como modificar essa matriz para utilizar a faca. Você não vai precisar tirar o bastidor da sua máquina, ok? Então aqui essa matriz mais simples só tem duas opções. Eu vou minimizar aqui. Nessa matriz aqui a gente já tem até o número 4 seriam recortes, o número 5 seria para fixar a entretela. Então aqui localizar, essa área em azul é onde será recortado. Geralmente vai ter uma área só, aqui são 4. O que eu fiz? Você pode tanto utilizar o painel da máquina voltando à opção, então você vai inserir a matriz através do pendrive, cabo USB, e a primeira opção vai ser essa aqui, vai ser a marcação. Utilizando a faca, você vai ter quatro recursos na faca, número 1, 2, 3 e 4. Cada número tem um ângulo na faca, um corte. Então você vai acionar a sua máquina com o número 1 da faca, ela vai fazer todo esse percurso. Se não recortar total, aí você vai voltar no painel da máquina, a opção 1 de novo, vai girar a faca manual e vai acionar de novo. Geralmente duas, aí no máximo 3 opções. A gente coloca 4 para fazer um recorte perfeito, ok? Então aqui eu vou até eliminar para vocês entenderem melhor. A matriz seria isso aqui. A primeira opção que vai marcar. A segunda opção vai fixar a entretela hidrossolúvel que será utilizada. E a terceira opção e as demais serão um ponto cheio. Então o Richelieu é bem simples, ele só tem a função de marcar o local que vai ser recortado, a fixação da entretela no segundo plano e depois o enchimento, que será o ponto cheio e os demais, aqui o complemento, né, que tem na matriz. Então são etapas bem simples, até a pessoa que está iniciando agora nos bordados vai entender que são etapas bem simples mesmo, tá? Marcação, fixação da entretela e depois o ponto cheio para complementar. Então nesse caso aqui o que eu fiz? Eu peguei a marcação, e como a gente vai utilizar a faca, eu não vou tirar o bastidor e recortar na tesourinha. Por quê? Porque isso aí vai distorcer, vai sair fora da posição, acaba atrapalhando e não fica um bordado 100%, ele fica enrugado também. Então o tecido vai ficar com aquelas bordas marcadas. Aqui, sem tirar o bastidor do local, com certeza vai dar um trabalho aí 100%. Então localizei aqui o ponto corrido, que seria a marcação de corte. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, eu vou clicar em Ctrl D, dupliquei. Então ele foi lá para baixo. Eu vou selecionar aqui número 2 e vou arrastar ele para a segunda posição. Então a máquina vai fazer duas vezes a mesma
corrida, porém com cores diferentes. Então ela vai fazer essa corrida, vai pausar a máquina, você vai girar a faca da posição 1 para 2 e aí vai executar a segunda etapa. Se já recortar, tudo bem, a gente coloca sempre 4 aqui porque tem 4 posições na faca. Então agora a opção 2, eu vou colocar aqui Ctrl D de novo, dupliquei, 3, arrastei, ok. Então ela vai fazer primeira, segunda e terceira, o mesmo projeto. E agora eu vou colocar Ctrl D de novo, 4. Então as 4 primeiras posições são de corte. A máquina vai fazer a corrida com a faca, ao invés de costurar, ela vai passar a faca nessa posição que está marcada ali. E aí a quinta posição é onde você vai colocar 2 ou 3 camadas de hidrossolúvel em cima do bastidor, sem tirar ele da máquina ainda. E ela vai fazer uma costura, vou até mover aqui para vocês verem. Ele dá um deslocamento aqui de praticamente 1 milímetro fora do corte para segurar o tecido. Então a entretela vai ser fixada no tecido, na borda, e aí as outras cores serão para complementar. Então, resumindo, primeira, segunda, terceira e quarta são corte. Então toda matriz de corte vai ser sempre 4 etapas para limpar o tecido. Vai fazer o recorte, você vai tirar com a pinça e aí sim vai finalizar aqui marcando a quinta posição sempre com fixação da entretela e as demais para terminar o objeto, ok? Então essa aqui já está pronta, e eu já utilizei ela, eu já dupliquei aqui a primeira etapa e ela já está pronta para usar a faca. Se no caso você não quiser alterar ela, você vai fazer o seguinte: a primeira etapa você vai no painel da máquina, apertou Start e vai executar a primeira etapa. Ao invés de você ficar duplicando aqui no programa, se você não tem conhecimento, você vai na máquina, terminou a primeira costura, volta ela novamente e gira a faca da posição para 2 e assim por diante, ok? Então retomando, primeira posição, marcação, fixação da entretela e finalizar a matriz. O passo importante aqui é só você localizar qual a costura que vai marcar a área de recorte. Então se tiver 5, 6 opções aqui, pode ser que não esteja na primeira, porque algumas matrizes têm um acabamento na lateral, e aí a segunda sim opção, que seria o recorte. Então localizar a primeira a posição que vai marcar o corte, só isso. Então nesse caso aqui, a matriz assim mal feita, a parte do recorte, vocês podem dar uma olhada. Então vou mostrar como que faz, como que cria do zero uma matriz com recorte. Aqui eu vou mudar a cor do fundo para ficar melhor. Ok. Esse aqui eu peguei um desenho da internet. A gente vai fazer um bordado vazado aqui utilizando esse desenho. A letra K trava o objeto. E aí, para ficar mais fácil para o pessoal, tem várias formas de desenhar ele. Eu vou utilizar o ponto cheio e depois eu vou utilizar um objeto deslocado para ficar mais simples. Então vamos começar aqui na matriz. Essa aqui será a nossa base, ok? A gente vai utilizá-la como base. Depois a gente vai excluir no final. Pronto. Shift K desbloqueia. Vou tirar aqui a minha imagem. Então isso aqui eu vou usar como base para a gente criar um objeto utilizando a ferramenta Kaleidoscope também. Então vou voltar aqui.
A gente precisa então de uma corrida para corte, uma corrida para fixação e o ponto cheio, certo? São 3 opções. Então aqui a gente vai nessa ferramenta inserir objeto deslocado, ela vai inserir uma borda. Então por isso que eu criei esse primeiro objeto. Aqui você tem a opção de ponto corrido ou ponto corrido triplo. Você pode estar utilizando qualquer um dos dois. Eu vou utilizar aqui ponto corrido e aqui em cima tem um deslocamento. Eu vou mostrar aqui para vocês. 0,60. Ele já criou o corte, só que ele criou o contrário, né? Ele criou para fora. Então a gente vai fazer uma marcação 0. Vamos voltar com Ctrl Z. Então inserir objeto deslocado 0. Perfeito. Então esse aqui será o corte em amarelo. E agora a gente vai criar um deslocamento aqui em volta para fixar a entretela no tecido e por terceiro ponto cheio. Então, primeira opção, a gente vai criar o corte com deslocamento 0, ponto corrido e deslocamento 0. Agora a gente vai selecionar, vou apagar esse aqui que eu dupliquei, vamos selecionar o objeto e vamos inserir um objeto deslocado 0.60 ou 0.80, que vai ser aonde vai segurar a entretela no tecido. E por final a gente vai utilizar entrada C, deslocamento 0. Ok. Agora eu vou deletar aqui a nossa base, que é o desenho, e vamos organizar. Primeiro então é o azul, que a gente criou o corte, perdão, o amarelo, né, que a gente criou o corte. Segundo, que vai fixar a entretela, e terceiro, que vai fazer o acabamento. Corte, fixar a entretela, tem um deslocamento um pouquinho para a lateral e ponto cheio, ok? Então agora eu vou pegar essa matriz pronta, selecionar os três, Ctrl A. Se quiser agrupar aqui, já pode agrupar também. Seleciona tudo, agrupar. Agrupando ele vai ficar uma peça só. Aí você vai aqui em caleidoscópio. Se ela não tiver marcada, fusão espelhada, você vai aqui em opção ver, barra de ferramentas, fusão espelhada, marca ela vai aparecer no painel aqui na interface aqui do programa. Selecionou, caleidoscópio, clicando aqui, vai ter 4, 5, quantas opções você quiser. Então, vou colocar 5 e vou centralizar e vou dar o clique com o mouse. Prontinho. Aqui ele já criou uma sequência, ok? Só que ele vai fazer um por um, ele vai cortar, vai parar, você vai perder um tempo danado. Então ele vai fazer o corte, o aplique e o fechamento da matriz. Corte, aplique, fechamento. Então isso aqui vai demorar muito tempo. O que você faz? Ctrl Z, volta a opção. Desagrupa ele. Então a gente vai criar o primeiro. Agora sim, a faca vai fazer todos os recortes na mesma sequência. Segundo.
e terceiro, ok? Para não bagunçar tudo, a gente vai centralizar isso daqui. Você vai criar aqui, agrupa ele e aí zera ele aqui embaixo, x e y. Pronto. Agora esse aqui vou travar isso daqui. Esse aqui a gente vai trazer aqui, ok? Mesmo processo, ok? Pode travar também, agrupar e travar. E agora o terceiro, pronto. Vou agrupar também. Então agora aqui a gente vai apertar a letra T, vai vir aqui nessa ferramenta para ver como que ele vai ser executado. Então essa opção é o corte, em amarelo ele vai cortar. A segunda opção em azul, ela vai fixar as entretelas 2 ou 3 camadas de hidrossolúvel por cima. E agora a última opção, ela vai fazer o ponto cheio e vai fazer o acabamento. Finalizou. Então esse aqui a gente já tem a nossa matriz nas etapas, utilizando apenas um desenho, ok? Então, corte, a aplicação da entretela e acabamento final. Todo ristilê, toda matriz de corte seriam só 3 etapas, ok? As demais aqui, se tiver algum complemento, aí fica a seu critério. Então, se você pegar uma matriz de ristilê já pronta, identificar sempre qual que é o corte, qual que é o recorte, ok? Então, nesse caso também, se você quiser estar fazendo 4 opções, para não ter que tá voltando no painel da máquina, também pode fazer. Fica a critério de cada um, ok? Então, recorte, aplique e acabamento. Aqui a gente tem uma matriz que eu já alterei também. Então essa aqui seria a área do recorte, ó, para você entender. Ela vai recortar essas duas partes da asa e uma parte aqui embaixo. Então todo o restante aqui, bordado cheio. O que eu fiz? Eu encontrei aqui, eu localizei a parte do recorte e dupliquei ela. Fiz aí 4 vezes. E a quinta posição em vermelho é onde vai fixar a entretela. E as demais aqui são o acabamento final da matriz. Então você pode estar utilizando de qualquer forma, ok? Olha lá, ela vai executar 4 vezes a mesma posição. Lembrando que não é necessário, tá? A faca ela tem uma afiação específica já. E creio que 2 aí, no máximo 3 já vai fazer o recorte. A gente fez o teste em tecidos bem fino, como o linho, uma camada só. No tutorial em PDF mostra para vocês também. E 2 etapas aí, no máximo 3 já fez o recorte já completinho, tá? Não precisou as 4. As 4 são para reforçar. No caso, a lâmina também tem 4 etapas, então por isso a gente gera os 4 cortes, ok? Qualquer dúvida a gente vai estar auxiliando também no chat, no atendimento lá do grupo também. Pode falar comigo pelo WhatsApp. E a gente vai estar criando e desenvolvendo matrizes também para estar colocando no grupo para vocês. Quem adquiriu as matrizes, quem adquiriu o programa, o corte, vai tudo completo. Vai as aulas, a programação e a faca e as matrizes, ok? Então aqui ó, você vai clicar na opção lista cor objeto, o atalho é Shift mais o L, ok? Ó, essa costura em preto é o recorte.
e aqui o ponto cheio. Então no caso, se estiver mal feito, localizou, deleta. Você mesmo vai aqui em ponto corrido, não tem nada difícil aqui. Você vai fazer o recorte, você já sabe onde que vai ser aplicado mesmo. Vou dar continuidade aqui só para vocês terem uma base. Então aqui fiz só um pedacinho, né? Uma parte. Olha lá, eu criei um recorte certinho, ok? Então se tiver o desenho do recorte tiver mal feito, vai e volta, enfim, você vai lá, deleta ele e cria o corte certinho. Esse aqui vai dar uma perfeição na matriz, não vai estragar o seu tecido, não vai estragar seu trabalho e com certeza vai ter um acabamento 100% sem enrugar, ok? Então, etapas de corte e aplique. Acabamento com ponto cheio, não tem segredo nenhum, tá bom? Quem utiliza o Wilcon já fica mais fácil, fica mais prático. No ponto corrido aqui tem um detalhezinho. Eu utilizo o ponto aqui com comprimento geralmente está 2.0, 2.2. Eu utilizo 0.60 porque quanto mais próximo a batida do corte, mais ele vai detalhar ali. A faca vai bater mais vezes próxima uma da outra. Então às vezes uma corrida só já recorta, fica mais fácil para você estar limpando o objeto e mais rápido também para finalizar ele, tá? Então quanto mais o percurso for curto aqui, o comprimento do ponto, mais fácil vai detalhar, vai cortar e vai dar mais acabamento também. Então eu utilizo 0.60 aqui. E no objeto, quando a gente vai criar um objeto do zero, igual eu fiz aquele desenho, eu utilizo aqui deslocamento 0 para fazer o corte, com ponto corrido, então 0. Pode notar que ele tem, a corrida dele tem 0,60. Aí ele fica bem, o ponto fica bem fechadinho, então a faca vai bater cortando bem próximo uma da outra, tá? E aí no caso a segunda corrida aqui a gente vai fazer o deslocamento de 0,60 ou 0,80. Eu utilizo 0,80 para fixar a entretela. 0,80. Então ela vai, esse aqui é o corte e esse aqui é a entretela, vai ser fixado, então ela fica para fora um pouco, tá? Essa parte de dentro aqui vai ficar um intervalo, né, vazio, é o tecido que vai ser retirado. E aqui você pode notar que tem um deslocamento de 0,80. 0,80 fica bom, até 1 milímetro tá bom. E aí para finalizar o ponto cheio, então eu utilizo o comprimento do ponto corrido 0,60 e deslocamento aí 0,80 até 1 milímetro, para quem já entende do Wilcon, ok? Pessoal, um abraço para todo mundo. A gente vai estar encaminhando por e-mail as novidades toda semana e a gente vai estar prestando suporte também via remoto, tá bom? Um abraço a todos e agradeço quem adquiriu a nossa faca, nosso sistema de cutwork, ok? Um abraço.